Olá a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula de TGE. E nessa videoaula, a nossa terceira videoaula sobre pensamento de Foucault, o nosso objetivo é utilizar todo esse aporte teórico Foucaultiano para fazer uma reflexão sociológica acerca do fenômeno Estado, ou seja, da maneira como o Estado se relaciona com a sociedade. Aqui, não sei se ficou claro para vocês nas outras duas videoaulas sobre o pensamento de Michel Foucault, mas eu gostaria de começar essa videoaula explicitando uma ideia que pode ter ficado implícita nas minhas exposições anteriores. Percebam, gente, que o grande objetivo para que haja um condicionamento eficaz, pleno, incisivo, por exemplo, do poder político, que é o nosso objeto de estudo, né, do Estado em relação à sociedade, está ligado, antes de qualquer coisa, sobre um controle da subjetividade. Então, antes de me impor, né, por meio talvez de uma questão de controle de patrimônio, por meio de uma violência, percebam que aqui o elemento central em disputa é a subjetividade. E aí, quando eu me refiro à subjetividade, estou me referindo a quê? A esse aspecto interno ao sujeito, que é onde se gera, né? É onde se inicia os pensamentos, os comportamentos, os sentimentos. E o que se percebeu no decorrer da história da humanidade? Que os pensamentos, que os sentimentos, que as ações, elas podem ser controladas, elas podem ser condicionadas, elas podem ser manipuladas. E qual que é o meio para que esse condicionamento ocorra? Por meio das técnicas de governo. Então, a ideia é que, a partir de uma estrutura de poder, eu desenvolva técnicas de governo para quê? Para que os indivíduos subordinados a essas técnicas de governo não questionem ou diminua drasticamente as possibilidades de questionar, de resistência, de insubordinação a uma estrutura de poder. Então, na Idade Média, você tinha a igreja com protagonismo, na Idade Moderna, o Estado, na Idade Contemporânea, o mercado. E para que essas três estruturas pudessem manter sua hegemonia de poder, elas desenvolveram técnicas de governo para produzir sujeitos que, na sua grande maioria, não iriam questionar a estrutura de poder, mas que iriam conformar-se, né? Que iriam ratificar, que iriam legitimar uma determinada estrutura de poder. E aí por isso que o elemento subjetividade é tão importante. E por isso que não é possível entender uma estrutura de poder que se mantenha, que se preserve, sem essa disputa e essa conquista da subjetividade dos subordinados a essa estrutura de poder. E aí, assim, a gente está no momento em que a gente está tentando fazer uma reconstrução histórica de como se estrutura, se sistematiza pela primeira vez essas técnicas de governo, e a gente vai vendo no decorrer das próximas videoaulas como elas vão se desenvolvendo, como elas vão passar para o Estado, depois como elas passam para o mercado, e aí a gente vai vendo como que isso se aproxima da atualidade. Porém, no decorrer da minha fala, por mais que eu esteja no momento em que eu estou falando da Igreja Católica, percebam que, por exemplo, né, a dinâmica das técnicas de governo não é algo que fica somente na Igreja Católica. Né? Eu acho que a grande beleza da narrativa histórica é porque, de alguma maneira, quando nós estamos falando do passado, nós também estamos falando do presente. Então, grande parte desses elementos, dessas teorias, dessas concepções que eu estou discutindo com vocês, ou focando no passado, é algo que nós podemos verificar nos dias atuais. Né? Como eu disse, o exemplo da salvação. A salvação, ora, estava vinculada, no primeiro momento, estava vinculada a uma salvação extraterrena, transcendental, de um paraíso. Hoje, a salvação ela está vinculada a uma ideia de acumulação de riqueza, de obtenção de uma riqueza. E a vida toda se adapta
com a expectativa de que em um determinado momento da vida se alcançará essa promessa, né? Essa promessa de se tornar rico, de ter acesso aos bens que quer, aos serviços que quer, às experiências que quer, e por aí vai. Então percebam que mudam-se os atores no decorrer da história, mudam-se o fundamento da técnica de governo, porém a essência da ideia de governo, ela se mantém a mesma. E qual que seria, ao ver de Foucault, a essência de toda a técnica de governo? Ou seja, o que é fundamental existir para que uma técnica de governo aconteça? São 3 elementos, na verdade: salvação, lei e verdade. A salvação, e aqui eu faço uma brevíssima recapitulação, nós vimos na videoaula anterior. O que seria a salvação, esse primeiro eixo das técnicas de governo? É a promessa, é a recompensa que será alcançada ao final de um percurso. E aí eu lembro vocês também da videoaula que eu falei o quê? Que o poder pastoral, como as técnicas de governo no geral, elas sempre se dão sobre uma multiplicidade em deslocamento. É pensar a situação de vocês enquanto estudantes. Então, vocês estão numa situação econômica X, qual que é a expectativa? É que vocês estão fazendo um percurso que começa lá no ensino básico e que agora está no ensino superior. Então, vocês estão em um deslocamento. Para quê? Para que ao final vocês tenham condições, por exemplo, de trabalhar melhor, ter uma remuneração melhor, poder consumir de uma maneira mais qualificada. Olha o deslocamento aí e uma busca por uma salvação. Pensando sociologicamente, a salvação ela é fundamental, por quê? Porque é exatamente essa promessa, essa recompensa última que atrai, que estimula os indivíduos a se submeterem a uma técnica de governo, que estimula, né, que seduz as pessoas a entrarem numa configuração tal de relações de poder e de se submeterem a uma ordem externa. Esse link, que é o que eu finalizei a aula passada, eu já faço o link com o primeiro ponto da nossa abordagem, ou do nosso conteúdo da videoaula de hoje, que é o segundo eixo, que é o eixo da lei. Salvação, eu acabei de dizer para vocês, o segundo eixo é o eixo da lei. E o que significa o eixo da lei ou da obediência? Significa o seguinte, significa dizer que para ser salvo, não basta querer ser salvo. Para ser salvo, é necessário cumprir o quê? Um código de conduta. É necessário se submeter a um percurso específico. Ou dizendo de uma outra forma, né? É necessário se submeter à lei. Por isso o termo lei. Lei aqui não é a mesma coisa de uma lei do direito, né, ou da forma como nos entendemos lei no senso comum. A lei aqui está muito ligada a um código de conduta que é, no caso da igreja, definido por Deus, porque a lei aí seria uma manifestação expressa da vontade de Deus, e tem que ser cumprida esse código de conduta para alcançar a salvação. Então, se você quer ser salvo, você tem que seguir um caminho. E esse caminho ele é prescrito por quê? Por qual mecanismo? Por qual instrumento? Pela lei. Então, se você não cumpre um código de conduta, se você não cumpre um percurso a ser seguido e que foi planejado anteriormente, você não alcançará a salvação. Então percebam que a lei, e aí esse percurso, né, ele de alguma maneira vai condicionando o sujeito. Esse percurso ele também é formado por saberes poderes, que faz com que o sujeito, portanto, ao final do processo, ele seja moldado, ele esteja assujeitado dentro de determinados padrões desejáveis pela própria estrutura de poder. Então essa é a essência da ideia de obediência. E em relação à obediência, a gente tem aí 2 princípios que são importantíssimos ou que estão vinculados à ideia de lei. O primeiro deles, né, o primeiro princípio, que é o princípio da dependência integral,
Ou seja, e aí de novo, vinculada à ideia de lei, desse código de conduta que deve ser seguido de forma mais rigorosa possível para alcançar a salvação. Então, qual que é a ideia da dependência integral? O pastor, nesse processo, ele é aquele que é o vetor dessa lei, né? É ele que prescreve essa lei, não que seja criada por ele, mas ele é um reprodutor, ele é um fiscalizador, né? É ele que monitora o cumprimento dessa lei. Então, nesse caso, essa ovelha que quer ser salva, que quer alcançar a promessa final, ele tem que depender ou se submeter integralmente a esse pastor, né? Não cabe aí questionamentos, não cabe aí, por exemplo, insubordinações. Então faz parte da essência dessa lei essa dependência, essa submissão, essa subordinação, né? Sem questionamentos. O segundo princípio, que está muito vinculado ao princípio dessa dependência integral, está ligado ao princípio da obediência sem fins, né? O que é isso? Essa ovelha, quando ela obedece, tudo bem que tem a questão da salvação, como eu expliquei para vocês há pouco, mas essa obediência, ela não pode ter um fim específico, né? Então, o indivíduo, essa ovelha, ela tem que obedecer por obedecer. Então, ela tem que significar essa obediência de tal maneira que ela simplesmente obedeça, né? E que não questione esse lugar de ser obediente. Inclusive, né, a partir dessa ideia de uma obediência em fins específicos, seria o segundo princípio vinculado à ideia de lei, o pressuposto básico é exatamente esse, olha, eu devo obedecer pelo obedecer. E se eu tenho um prazer, eu tenho que ter o prazer em obedecer. De novo, fazendo um comparativo com o tempo atual, né? A gente tem a gente naturaliza, por exemplo, essa vida para o trabalho, que é tão comum na atualidade, né? A gente, de alguma maneira, sem refletir sobre, a gente vai reduzindo a própria existência a uma existência para o trabalho. Inclusive, é muito engraçado, porque muitas pessoas, quando elas não estão numa situação de produtividade, quando elas não se sentem produtivas, ou elas não se colocam nessa situação de alguma forma, elas acabam se culpando, se punindo, né, se sentindo culpados ou qualquer coisa que o valha. E é um pouco isso, né? É uma atualização desse pressuposto aqui. Então, essa obediência, se antes era um membro da igreja, agora é uma estrutura do trabalho, é o mundo do trabalho, né? E a gente está caminhando para um mundo em que as pessoas cada vez vão trabalhar mais e cada vez menos é autorizado questionar essa situação do trabalho, essa submissão ao mundo do trabalho, né? Ou essa dominação da vida pelos os instrumentos de exploração da mão de obra. Então percebam que isso é engraçado como as pessoas são desestimuladas a questionar isso. Seria essa obediência sem fim. Você vai trabalhando por trabalhar. Você tem aquele objetivo último de ser rica, etc. Mas você vai, de se manter, mas você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e não questiona isso, né? Não resiste, não se angustia com isso. Você vai trabalhando. E é um pouco isso a ideia da obediência pela obediência. Inclusive são dois termos, né, que derivam aí desse princípio, vai dizer Foucault. Primeiro, a questão da humildade. Então, uma pessoa humilde, né, é aquela que, exatamente dessa obediência sem fins, é aquela que obedece por obedecer, é a pessoa humilde, e também espera-se, né, dessa ovelha, quando ela é uma boa obediente, digamos assim, um animal bem obediente, bem dócil, espera-se dele também a apatia ou apatia, né? Essa palavra apatia, se a gente faz uma divisão, né, faz um estudo terminológico desse termo, o que a gente entende? Apatia, né? Apatos. Patos é um termo que está relacionado a paixões. Geralmente é um prefixo utilizado para marcar algo que não existe, inexistente, ausente. Então,
patos, ausência de paixões, né? Ausência de desejo. Seria aquele sujeito que simplesmente percebe que a sua vontade ela deve ser negada, né? É um indivíduo que faz um esforço imenso para negar a própria vontade. O indivíduo é aquele sujeito que sabe, que tem a clareza, a consciência que a vontade do pastor é melhor do que a vontade dele. Então, isso seria aí essa mescla, né, das consequências do princípio da obediência, né, da obediência sem fins específicos. A humildade, repito, que está ligado a essa ideia de saber que a vontade do pastor é melhor que a sua, e o da apatia, que é esse indivíduo sem desejos, né, que abre mão da vontade individual para exercer somente o desejo que é imposto pelo pastor, pela autoridade política, pensando no Estado, ou mesmo pensando no desejo de mercado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o consumismo, o que é o consumista? Aquela pessoa que não consome porque ela quer, mas ela consome como uma resposta a um estímulo externo. Muitas vezes a gente compra coisas, né, pensando na atualidade, compra coisas que não é o que eu quero. Eu compro aquilo que o comercial diz que é bom para mim. Então percebam que é exatamente isso, não é o meu desejo que eu estou cumprindo. Na verdade, eu estou cumprindo o desejo de outro, né? O outro condiciona e faz com que eu acredite que seja o meu desejo. Mas se eu fizer uma análise profunda, eu vou ver que não é o meu desejo, mas sim um desejo imposto pelo outro, que está muito ligado aí a essa reflexão da humildade e da apatia, ok? Então, basicamente são isso, né? A ideia da lei, o princípio da dependência integral, da subserviência à figura da autoridade, e o princípio da obediência sem fins, que nos leva à humildade e à apatia. Esse seria, então, o segundo eixo. Para alcançar a salvação, eu preciso, portanto, me submeter à lei, a um código de condutas. Caso contrário, se eu não cumpro o código de condutas, eu não encontro, eu não alcanço a salvação. E por fim, mas não menos importante, nós temos o terceiro eixo das técnicas de governo, que é o eixo da verdade. O que significa isso, né? De acordo com Foucault, não se chega à salvação e não se consegue se submeter à lei se esse indivíduo, né, aspirante à ovelha, não assimilar, não aceitar e não professar um determinado rol de verdades. Tentando explicar de uma outra maneira, a verdade, que de alguma maneira ela permeia os outros dois eixos da salvação e o eixo da obediência, é marcado por essa, digamos assim, esse conjunto de ideias, né? um rol de pressupostos, um rol de dogmas que tem que ser assimilado pelo sujeito. E não simplesmente conhecer, mas ele precisa incorporar esse rol de verdade, ele precisa vivenciar, ele tem que transformar isso no seu comportamento. Então, são os dogmas, os pressupostos, que são condição para que eu entenda a ideia de salvação e acredite numa ideia de recompensa, numa ideia de salvação, e no mesmo sentido, né? Que eu veja alguma plausibilidade, alguma razão de ser no código de conduta da lei. Então, a verdade, de alguma forma, seriam os pilares, né? Seriam os dogmas fundamentais que eu preciso acreditar para que todo o resto faça sentido. Tanto o eixo da salvação, tanto o eixo da obediência. Os pilares que fazem com que toda uma configuração de poder seja plausível, tenha sentido, né? Tenha uma razão de ser, que eu encontre uma verdade, uma crença, né? Consiga acreditar. Não sei se eu consigo me fazer compreensível, espero que sim. E em relação ao eixo da verdade, esses pilares fundamentais para que tudo faça sentido, a gente tem aí dois elementos fundamentais, né, que ele vai
trazer, que seriam as duas formas pelo qual se transmite ou se obtém essa verdade. Ele vai chamar de direção de conduta e direção de consciência. Poderia colocar aí duas diretrizes ou dois princípios, da direção de conduta e da direção de consciência. O que seria cada um deles? A direção de conduta está ligada ao eixo do ensino, ao eixo da educação, ou seja, é quando esses dogmas, esses pressupostos básicos que fazem com que tudo tenha sentido, que é o meio pelo qual eu transmito esses discursos, o meio pelo qual, por meio, eu faço veicular, eu faço circular esses saberes. E como que eu faço isso? Por meio da educação, né? Então, a educação que eu falo é de sala de aula mesmo, né? De ensino. Não à toa esse modelo pedagógico que a gente conhece, que a gente está familiarizado, de sala de aula e tal, é um modelo que surge dentro da Igreja Católica, né? Não por acaso. Está estruturando aí dentro dessa lógica pastoral. E aí esse modelo de educação, né, é um modelo, portanto, que busca transmitir uma verdade, transmitir um rol de dogmas, né, transmitir as verdades estabelecidas dentro de um determinado contexto histórico-social. É só pensar, né, a dinâmica da nossa sala de aula de novo. Geralmente é muito essa ideia unilateral, né? O professor portador de dogmas que vai transmitir os dogmas para os alunos. E os alunos têm que assimilar esses dogmas, incorporar esses dogmas, reproduzir esses dogmas para outras pessoas. Então, a verdade ela vai adentrando o tecido social e vai circulando aí para um maior número de pessoas possível. Então, a educação é uma forma de transmitir essa verdade, né? De fazer esses dogmas alcance o maior número de pessoas possível. E aí tem alguns pressupostos específicos de como deve ser feita essa direção de conduta. Por exemplo, a direção de conduta, né, a transmissão do ensino, ela não deve ser feita para todas as pessoas da mesma forma. Então, você tem que separar, por exemplo, as pessoas por grupos de afinidades. Então, lá tem um exemplo, né? Então, você não pode ensinar os mais velhos como ensinam os mais jovens. Vocês não podem ensinar os mais experientes como ensinaria aqueles que não são experientes. Você não pode ensinar as pessoas tristes como ensinam as pessoas alegres. Que é um pouco, né, tentando traduzir para os nossos dias atuais, a graduação, né? Então, esse ato de ser graduado. Então, o ensino que tem, por exemplo, um aluno de 10º período, não é o mesmo que você vai ensinar um aluno de 1º período. Então, existe uma graduação que vai aí ter vários pressupostos, como uma questão de idade, com uma correlação de experiência em relação a um saber específico, no caso, um saber jurídico. Então, se você, por exemplo, tem um conhecimento muito extenso, então você vai apresentar primeiro uma introdução, os aspectos mais básicos, depois vai aprofundando nesses aspectos. Não é à toa que você tem, por exemplo, Direito Civil 1, 2, 3 e 4, porque esse 1, 2, 3 e 4 do Direito Civil pressupõe o quê? Um aprofundamento. Então, no 1 você vai aprender a base, depois vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Exatamente essa ideia de um ensino particularizado para quê? Para que as pessoas tenham mais facilidade de assimilar essa verdade. E quanto mais facilmente elas assimilam, mais facilmente elas se convencem desse discurso, se convencem de que o discurso é uma verdade. Só um parênteses, né? Pensando na perspectiva Foucaultiana. Aqui ele está falando, mas ao mesmo tempo ele também está criticando, porque na perspectiva Foucaultiana não existe uma verdade absoluta, né? Uma verdade que é descoberta. Para Foucault, a verdade ela é produzida a partir de estruturas de poder. Então, as estruturas de poder elas acabam criando situações que fazem com que um discurso soe como verdadeiro, né? E aí a gente vai ter rituais para isso, inclusive o ritual da própria sala de aula, né? De você entrar na sala de aula todo dia, assistir o professor, isso é um ritual que faz com que aquilo que está sendo dito ali soe para quem está ouvindo como verdadeiro. É em si? Para o Foucault, não. Porém, a estrutura faz com que soe verdadeiro, né? Então, você tem essa questão do ensino particularizado,
Outra questão importante que ele vai colocar, né, é que tem que haver, junto com essa transmissão do saber, sempre um processo contínuo de vigilância e monitoramento de quem está recebendo essa verdade, exatamente para evitar as possibilidades de resistência, de insubordinação, de questionamento dessa verdade que, na grande maioria dos casos, ela é apresentada de uma maneira mais dogmática, de uma maneira mais fechada, mais fechada mesmo, né, ao questionamento, à crítica, etc. Então, fazer com que isso seja assimilado de uma maneira melhor, sem que haja discordâncias, sem que haja questionamentos, e se houver, que seja mais facilmente identificado o foco do problema para poder ser trabalhado ou excluído em nome do todo, que é a ideia do paradoxo do pastor. Então, a vigilância facilita manter o controle do todo, então isso também é um outro elemento importante, não é? E o terceiro elemento, vinculado à questão do ensino, está ligado ao fato de que a educação e a transmissão da verdade, ela não deve ficar presa somente a aspectos abstratos, muito genéricos, etc. Mas a educação, ao ver aqui do poder pastoral, também tem que estar ligado a determinações do que se deve fazer, do que se deve fazer, né? Do que é aceito, do que não é aceito, do que é a prática correta e o que não é a prática correta. Que tem muito a ver ao que nós dissemos na videoaula anterior, quando a gente estava falando, né, dos pressupostos, do poder pastoral, etc., que tem muito a ver essa ideia de um poder pastoral que não vai falar só de religião, mas ou uma estrutura de poder que não fala só de algo específico, mas que vai atingir todas as esferas da vida, todos os âmbitos da existência. Então, é ensino também, é ensinar como existir. Não só transmitir uma verdade, mas também ensinar como existir dentro de determinados parâmetros. E aí, repito, a gente já tem uma aproximação aí, por exemplo, do eixo da lei, do eixo da salvação. E o outro eixo, né, primeiro então é a direção de conduta, né, direcionar a conduta por meio do ensino. E o segundo termo, que é a direção de consciência, que eu mencionei para vocês, está ligado a um outro aspecto, que é o aspecto do autoexame, né? Ou como o Foucault ele vai colocar, da verdade do próprio sujeito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma verdade externa que o sujeito ele tem que assimilar, nós também temos uma verdade interna que tem que ser exposta para o pastor. O pastor ele tem que conhecer a sua ovelha ao máximo. Exatamente para quê? Para que eu conheça a sua singularidade ao máximo e que eu tenha condições de te controlar de uma maneira mais eficiente. E como que esse pastor, portanto, ele extrai, né, esse saber íntimo, particular, extremamente subjetivo da sua ovelha? Como que ele faz isso? E aí vem o grande outro instrumento de produção de verdade, né? A gente viu o ensino, o outro grande instrumento vai se dar por meio das confissões. Então, o indivíduo, ele vai ser, a partir desse momento, e no decorrer de toda a história, ele vai ser sempre muito estimulado a confessar, né? A confessar o que ele é, a sua intimidade, a sua singularidade, os seus gostos, as suas vontades. Então, a todo momento ele é estimulado a confessar. Então, percebam que é algo que começa na igreja, com uma vontade de conhecer aquele que está sendo confessado, até também como, né, um instrumento para amarrá-lo ainda mais nas estruturas de poder, mas a gente também confessa para o médico, a gente também se confessa para os pais, a gente também se confessa, por exemplo, postando numa rede social, no Instagram. Tudo isso são formas diversas de se confessar. E ao se confessar também é se vincular a uma estrutura de poder. E aí a confissão também é uma forma de você se expor para que você, com isso, dê poder ao outro de te julgar, de te avaliar e de te controlar, né? Então, a ideia do ato de confessar é aí, e aí é a segunda forma, então, de lidar com a verdade. Uma é a perspectiva de transmissão do dogma, a direção de conduta, e a outra é do conhecer a singularidade, a verdade, que muitas vezes o próprio sujeito nega para si mesmo, mas que no ato de confessar ele é estimulado a falar sobre
e com isso fazer com que um outro conheça mais do sujeito do que ele mesmo, grande parte das vezes, né? Hoje, por exemplo, né? Hoje a gente pensa que o ato de confessar, ele é decodificado por tecnologias, né? Então, por exemplo, tem um documentário muito interessante, que sugiro que vocês assistam, que é um documentário que está na Netflix chamado Privacidade Hackeada, e nesse documentário ele vai mostrar primeiro que redes sociais como, por exemplo, Facebook, estimulam a pessoa o tempo todo estar confessando. Então, por exemplo, aparece uma postagem mostrando uma, sei lá, uma situação que aconteceu num reality show. E aí você vai lá e clica no coraçãozinho ou coloca na carinha de raiva. Ali você já está se confessando, né? Existe ali um fragmento de confissão. Então você está mostrando ali se você gosta, se você não gosta, se você ama, se você odeia, se você fica apático, se você chora. E aí, à medida que você vai curtindo várias postagens no dia, várias fotos no dia, isso vai apresentando um dado sobre você. E esse Facebook coleta tantos dados que ele consegue fazer uma descrição muito pormenorizada do que você é, do que você gosta, do que você deixa de gostar. E a partir disso, estimula, por exemplo, você a fazer compras de bens específicos, faz com que você goste de um candidato na política, que você odeie outro, né? E a partir desses dados, inclusive é a polêmica do documentário, é que a partir desses dados eu consigo produzir todo um ambiente virtual para fazer com que você tenha condutas políticas X e que essas condutas tão manipuladas façam com que determinado candidato seja eleito. Né? Então, é muito interessante pensar que como a partir da confissão você também viabiliza um controle sobre o próprio indivíduo que está confessando. E aí é algo que vai se atualizando também no decorrer da história. Então, tanto o ensino quanto a confissão não é algo que ficou na igreja, é algo que permaneceu durante todo o decorrer da história da humanidade, não é? E para a gente poder fechar esses aspectos fundamentais aí do poder pastoral, eu fecho abordando o perfil de sujeito que foi produzido, então, a partir dessas tecnologias de poder, que se estruturam a partir da salvação, salvação, lei e verdade. O Foucault ele vai dizer que esse indivíduo ele tem aí 4 características, né, fundamentais, que é decorrente dessa estruturação salvação, lei e verdade no contexto de poder pastoral. A primeira característica, né, é um sujeito que ele vai ser, que ele botaria aí, sujeito decodificado, primeira característica, que é um sujeito que ele é todo retalhado, né, ele é todo conhecido, então, por várias instâncias, ele é sabido pelo pastor, pela igreja, né, e como é isso? Basicamente, pela questão do código de conduta, pela questão da confissão, então é um sujeito que é conhecido por um terceiro, né, ele perde um pouco essa ideia de privacidade, de autonomia, de público-privado, né? Você tem uma aproximação dessas duas estruturas a partir da figura da confissão. Então, eu vou fazendo com que aquilo que era íntimo seja de conhecimento de um terceiro. Então, é esse sujeito aberto, né, ao terceiro. É um sujeito hierarquizado, então o sujeito se coloca no lugar da ovelha, é um sujeito que é hierarquizado, que é submisso, que é subalterno, que abre mão da própria vontade em nome da vontade de um terceiro, pode ser esse terceiro estado, pode ser esse terceiro mercado, por exemplo. Então, é uma segunda característica. E é um sujeito que é estimulado a estar sempre se expondo, né? Então, um sujeito que é conhecido, é um sujeito submisso e é um sujeito que busca sempre se expor, externalizar a sua vontade, externalizar a sua visão de mundo, externalizar naquilo que acredita, então, ou que deixa acreditar, mas está sempre se expondo. E, de novo, né, se a gente pensa a atualidade, a gente percebe que isso se faz muito presente, né? A nossa sociedade é uma sociedade que, por exemplo, por meio das redes sociais, é uma sociedade que se sente cada vez mais estimulada a se expor, né? Então, esse sujeito,
esse perfil de sujeito dócil, submisso, bem a figura da ovelha, né? Que é muito conhecido pelo pastor, é um sujeito que não tem mais essa coisa da intimidade, do particular, ele é sempre estimulado a se abrir para o espaço social, a estar exposto e, consequentemente, de alguma maneira vulnerável, né, à ação das tecnologias de poder. E aí, assim, o que eu posso dizer para você já adiantando é que com o avançar dos períodos históricos, essas características vão se ampliando, né? E elas vão se tornando cada vez mais consolidadas para cada momento histórico específico. Bom, gente, então aqui eu fecho os aspectos principais do poder pastoral. A partir da próxima videoaula, a gente já começa a estudar a transição de quando essa lógica de governo que surge no interior da igreja, essa lógica de governo, ela vai sendo incorporada pelas práticas de Estado. E para que a gente consiga entender como essa transição foi possível, a gente vai ter que estudar um fenômeno, que é um fenômeno muito interessante de ser estudado, que é o fenômeno das contracondutas. Eu fico por aqui para não trazer mais informações. Acho que essa aula já ficou com muitas informações importantes serem refletidas por vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar nos fóruns, que no fórum, né, eu vou estar à disposição de vocês para que vocês possam tirar dúvidas e que possamos refletir coletivamente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.